Olá, pessoal. Olá, pessoal. Olá, pessoal de todo o Brasil. Tamo juntos? Estão comigo? Me digam se estão me vendo. Vem, Frida, dá um alô pro pessoal. Filha, vem cá. Tome. Venha ver sua bolinha, venha. Tome. Chamando aqui, ó, atraindo pra ver se nossa parceira chega. Venha, filha, tome. Frida, tome aqui. Tome. Sumindo aqui por um minuto, voltei. Frida! Não quer, por enquanto. Suba aqui, mamãe. Subiu. Ó a descaração aqui, ó. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Boa noite. Pessoal de todo o Brasil. Vamos entrando juntos? Vamos entrando juntos nessa segunda-feira, pós-segunda fase do 21º exame da ordem. Estamos juntos aqui para revisar com vocês. Oi, gente, que bom ver vocês. Felicidade de recebê-los. Crato, Ceará, um beijo grande. Obrigada para quem tá dizendo saudades aqui, ó. Beijo, Elson. Acho que é Elson. Um cachorrinho lindo aqui é Frida. Alagoas. Vão me dizendo de onde vocês estão chegando, pessoal. Boa noite, Bahia, minha terra querida, maravilhosa, terra que eu amo, terra que eu nasci e habito com muito orgulho. Caldas Novas, beijo, Caldas Novas. Rio Real, na Bahia. Natal, Roraima, São Paulo, beijo, São Paulo. Araraquara, estive em São Paulo há pouco. Mato Grosso, Belém, João Pessoa, Santarém, Fortaleza, Caruaru, Itapetininga em São Paulo, Recife, Maceió, São Luís do Maranhão, Porto Velho, Rondônia. Filha, olha quanta gente de tanto lugar, filha. Mamãe fica feliz. Mamãe feliz, filha feliz. Campina Grande, Rio de Janeiro. Gente, Frida tá mandando um beijo, ó. Beijo, pessoal. Com essa boca de velho, não. Baixa esse dente pra dentro. Esse dente torto. Oi, pessoal. Bom ver vocês, viu? Mais uma vez juntos. Semana que vem tem de novo. Eu prometi que agora eu ia fazer Instagram com mais... ó, que eu ia fazer Periscope com mais frequência. Estamos juntos. Ribeirinho, Sergipe. Beijo pros sergipanos maravilhosos. Nossos vizinhos aqui. Vizinhos e irmãos. Um beijo, Sergipe. Viu, galera? Prometi que eu ia estar de volta sempre. Estou de volta. E continuarei voltando sempre. Porque fazer Periscope pra vocês é muito bom. Ouvir de vocês que o Periscope ajuda, que vocês revisam, que vocês gostam mais da matéria, que vocês relembram coisas, que vocês veem as dicas que caem. Isso me dá imensa satisfação, imenso prazer. Fico feliz, gosto de ajudar, me sinto bem, me sinto útil. Nós só estamos na vida pra quê? Pra servir. Eu tenho um amigo, professor Rodolfo Pamplona, que costuma dizer essa frase com frequência. Quem não vive pra servir, não serve pra viver. Eu estou aqui para servir, estou aqui para ajudar vocês no que possível for. Estamos juntos. Essa prova não é só de vocês, essa prova também é minha. Essa prova é de toda a equipe Sejaz, dos meus parceiros, dos meus amigos, dos meus colegas que eu sei que tem a mesma pegada, acompanham com o mesmo amor. Nós estamos na torcida, queremos ver vocês entrarem, vocês vão entrar. Lembra da última conversa que a gente teve no último exame, na semana passada? Lembra? Ajudarei na primeira fase com certeza. E se passarem na segunda, com fé em Deus, poderei ajudar para a segunda também, tá? Amém, amém, amém. E que depois vocês voltem para aqueles que querem fazer concurso, para fazer novos concursos e nós possamos estar juntos de novo. A família Blue, a Casa Sejaz está de braços abertos. Eu, Fernanda, com o maior amor, recebo o carinho. Vocês me chamam, né, de musa do Sejaz, porque sou a mulher... eventualmente a única, de vez em quando a gente ganha colegas. Eu tô doida para ter novas colegas. Temos agora a professora Thaís, que tá nos ajudando, mas é um prazer muito grande fazer esse papel, o papel da mãezona do Sejaz, aquela que acolhe, porque eu tenho vocação para isso. Isso diz muito de mim, então eu fico muito, muito, muito feliz de poder ajudar a gente, muito mesmo. Santana, beijo, Santana. Rio de Janeiro, beijaço pro Rio de Janeiro. Sexta-feira eu tô no Rio, vou dar uma passeadinha aí, ó. Tá? Ó, cidade maravilhosa. Como é que passa um verão sem dar uma chegada no Rio de Janeiro? Vou me dar esse presente, tô indo aí. Adoro o Rio, adoro. Gente, um beijo grande. Codó, Maranhão, povo do Maranhão, um beijo. Terra maravilhosa do reggae, do boi bumbá, da comida boa, de tudo bom. Gente, Recife, minha segunda terra, sempre digo, com verdade verdadeira, melhores lembranças eu tenho de Recife, só lembranças boas. Não, só amizade. Fui colega de Rafael de faculdade, mas não são meus parentes, não. Beijos pro Rio, gente. Beijos pro Rio, beijo pra Minas, beijo pra Goiás, beijo pra Tocantins, beijo pra Roraima, beijo pra Amazonas, beijo para
o Ceará, Sergipe, Piauí, todo o Brasil que tá comigo, que tá ligado. Vitória da Conquista, terra maravilhosa. Interior da Bahia, terra linda, fria, ao contrário do resto da Bahia. Clima muito bacana, né? Quando a gente quer se sentir assim, europeu, a gente vai pra Vitória da Conquista aqui na Bahia. Rio de Janeiro, que bom, gente, que bom, fico feliz. Cidade maravilhosa, ser recebida com esse carinho vai ser bom demais. Ô, gente, coisa boa, vocês não façam assim não, que eu fico emocionada. Fico feliz pra caramba. João Pessoa, Jampa, terra de uma grande amiga minha, a professora Mariana Chaves, professora de Direito de Família, estudiosa, mora hoje em Portugal, fazendo doutorado, ó. Show de bola, professora nota 10, viu? Galera, vamos chegando que a gente hoje, ó, deixa eu passar aqui pra vocês de novo, lembra que eu mostrei na aula passada? Deixa eu ver se eu consigo aqui, novamente, minhas redes, ó, Facebook tá aqui do lado, Fernanda Leão Barreto, é o Facebook. Fernanda por escrito, que coisa antiga. Vocês não sentem assim saudade de vez em quando da gente saber como é a letra das pessoas e tal? Eu sinto. Eu sou do T, eu aprendi, né, gente? A gente aprende na escola a escrever. A gente não escreve mais, agora é tudo digitado. Aí eu tenho uma agendinha assim toda fofa. Aproveitei, cheia de adesivo, cheia de coisa legal minha agenda. Parece agenda de adolescente, mas tudo bem. É um planner, né? Diz que não chama mais agenda, agora é planner, é chique. Ó, o Instagram tá aqui do lado, Nanda Leão Barreto, ó. Nanda Leão Barreto, Barreto sempre com 2 T, senão não chega pra mim, tá? Nanda Leão Barreto é o Insta, Fernanda Leão Barreto é o Facebook. E aqui, ó, que eu vou publicar no Instagram, estamos fazendo essa peça, tá? Pra vocês, a peça dos artigos, deu risada, né? Martinho também. Ó, eu tô fazendo a peça pro Instagram com os artigos principais, os artigos que eu aposto, pleno é tudo, também acho, tô adorando o meu novo. Apaixonada, eu não usava não, só usava agendinha comum, agora eu comprei um planner, tô achando que minha vida tá mais organizada, viu? Veja bem, e minha vida é um pouquinho agitada. Ó, aqui são artigos, vocês estão vendo, né? Artigos que costumam cair mais no exame da ordem. Nós falamos sobre alguns deles na aula passada, falamos principalmente sobre parte geral, falamos bastante, e eu prometi que eu volto semana que vem de novo. Hoje eu quero aproveitar para falar algumas coisas de 3 matérias que costumam cair muito no exame, tá? Boa noite a todos, daqui a pouco a gente vai dar uma segurada, quando eu disser valendo, a gente dá uma segurada nas mensagens para não travar, e no final a gente volta para conversar, ok? A gente dá uma paradinha daqui a pouco só para não travar, quando eu disser, gente, agora, valendo. A gente dá essa parada e depois a gente retorna. Espinha chata tá me incomodando também, quem mandou, né? Fui futucar a pele. Aí depois tem que ficar me olhando assim, ó, na transmissão ao vivo com essa coisinha linda aqui, mas tudo bem. Desculpa a espinha, tá, pessoal? Acontece nas melhores famílias. Relevem, finja que não estão vendo isso aqui, mas tudo bem. Ó, obrigada, gente. Ó, veja bem. Boa noite. Ó, quem tá aqui? Meu parceiraço, professor Edgar Borba. Ó, a Borba, dicas preciosas sobre processo civil. Eu não consigo nem andar sem ele. Eu digo o material, ele diz o processual. Inclusive ontem, segunda fase de civil, galera, caiu bastante novo CPC, como não podia deixar de ser. Vamos comentar um pouquinho rápido o que caiu na prova da segunda fase de civil ontem, porque essa é uma aula de primeira fase, só para vocês sentirem o termômetro, a temperatura. A segunda fase, aê, Loureiro, massa, ó, felicíssima, viu? Felicíssima. A primeira fase e a segunda fase, elas têm muita semelhança nas matérias que eles gostam de cobrar. É claro que a abordagem é diferente. A abordagem da segunda fase ela é um pouco mais aprofundada e a segunda fase ela é uma fase de fazer, não é isso? Fazer. É? Pronto, vou pegar, depois eu vou dar um print na tela para pegar sua dica. Valeu, amada. Vou comprar logo na farmácia amanhã, viu? Patos na Paraíba. Beijo, Patos da Paraíba. Muito bom, felicíssimo com vocês chegando. Veio chegando. Eu ainda não falei valendo. Quando eu falar valendo é que tá começando a matéria. Mas eu queria só comentar um pouco. Ó, botando a mão pra disfarçar, você tá vendo, né? Meu Instagram, Nanda Leão Barreto, Laiane. Vai ser um prazer encontrar você lá. Nanda, você bota na tela pra mim, Laiane? Nanda Leão Barreto com 2 T's. Barreto com 2 T's. Quem puder, joga na tela aí pros colegas. Nanda Leão Barreto, Barreto com duplo T, 2 T's, beleza? Muito bem, muito bem. Martinho, massa, Martinho, que bom, estamos juntos. People, me ouçam. Que bom, fico feliz, viu? Felicíssima.
Nanda Leão Barreto assim, ó, gente. Ó, Laiane botando aí. Sarinha também. Mizinha também. Massa, gente. Muito obrigada. Aqui embaixo tem Lari, Nanda Leão Barreto. Mita aqui, ó. Nanda Leão Barreto. Massa. Vocês são top de linha. Top de linha. Meus alunos, com muito prazer. Mesmo que não sejam ainda em algum curso, eu espero ter o prazer de ensinar vocês. Fazer um curso de civil comigo. Seja para OAB, seja para analista, seja para técnico, seja para promotor, juiz, defensor, o que for seu sonho, o que você quiser. Eu vou falar sobre isso um pouco daqui a pouco, mas eu queria só lembrar o teor da aula de ontem. Boa noite, Wesley. Teor da prova de ontem de segunda fase. Como eu disse, Polícia Federal, muito bem, na área. Como eu disse a vocês, né, Procuradoria Federal ou Polícia Federal? Agora eu fiquei em dúvida. Como eu disse a vocês, veja bem, a segunda fase, embora a abordagem seja distinta, as matérias costumam ser semelhantes. Aquilo que a OAB gosta, ela gosta. E ela cobra tanto na primeira quanto na segunda. Dito e feito. Quer saber o que caiu na segunda fase de civil ontem? A segunda fase do 21º exame? Eu lhe digo. Caiu alimentos, família, o assunto, né? Família, a gente começa hoje a tratar de família. Na semana que vem eu falo um pouco mais também de família, sucessões reais, tá? Porque civil pode cair um pouco, né, de tudo. E a gente tem que ir aquilo que vem sendo mais cobrado. Então, dentro dos temas. Caiu alimentos, avoengos. E a OAB já cobrou tantas vezes, inclusive na segunda fase, alimentos avoengos. Cobrou de novo. Que bom. Cobrou de novo. Não foi uma questão complicada. Alimentos avoengos, vamos lembrar aqui comigo, já que eu toquei no assunto. Tá valendo agora, hein? Para ninguém perder a informação. No final, eu digo, ó, gente, agora acabou a matéria. Vamos só se falar, se amar, transmitir boas energias, energias positivas, fazer uma reflexão sobre a vida, porque só por eu estar aqui hoje fazendo Periscope viva, eu agradeço a Deus, aos deuses, namastê, peço a bênção de todos eles, de todos os céus, porque acredito e respeito todas as religiões, respeito todas as crenças, eu só não respeito aquela que exclui a dos outros e aquela que prega ódio e violência. Fora isso, eu respeito todas, e agradeço pelo simples fato de respirar, levantar, sair, trabalhar, voltar e estar aqui na sala da minha casa fazendo um Periscope para vocês. Agradeçam também. Sejam gratos. Gratidão é uma palavra que muito usada hoje, mas é uma palavra muito cheia de significado e de força. Quando a gente sente gratidão verdadeiramente, a gratidão que vem do coração, tudo na nossa vida flui melhor. Porque a gente tem a noção do tamanho das coisas. A gente sabe quando um problema é um probleminha. A gente sabe quando um problema é um problema médio. A gente sabe quando um problema é um problemão. Se a gente esquece o que é gratidão, a gente perde isso de vista. E eu sempre digo, você que tá aí com saúde, você não tem problemão. Você não tem problemão. A não ser que alguém que você ame muito esteja com problema de saúde, porque isso toca na gente como se fosse na gente. Mas saúde é um problema, gente. Seja de quem a gente ama, seja a nossa. Falta de saúde. O resto é problema ou médio ou pequeno. Passar no exame da ordem, claro que isso vai variar, depender da pessoa, do ritmo de vida da pessoa, da facilidade para a grana que a pessoa tem, se a pessoa trabalha, se a pessoa não trabalha, para saber se é maior ou menor a dificuldade. Mas não é problemão, porque quem está podendo estudar para fazer exame da ordem, ainda que não seja o estudo ideal, ainda que não seja tudo o que queria estudar, tem sorte, está vivo. Tem possibilidade de estudar. Quantas pessoas queriam a possibilidade de fazer um exame, por mais difícil que ele fosse, para atingir um sonho? E aí entra a minha frase, que virou bordão com muito orgulho. Sonho não se desiste. Sonho não se abandona. Sonho se realiza, sonho se conquista. Leve o tempo que for, mas você vai chegar. Você vai chegar, você não é menos do que ninguém. E você, como eu sempre digo também, é centelha divina. Você, ó, é criação de uma coisa muito maior, muito superior a tudo isso que está aqui no plano, nesse plano que a gente conhece, tudo que é material, que é carnal. Isso é menor do que uma coisa que está muito acima, e quem sabe das coisas, tem conhecimento. Não importa como essa crença se revele, mas existe. Eu tenho uma convicção. Se você não acredita, nenhum problema. Não acreditar é um direito, inclusive um direito constitucional. Crer em qualquer religião, filosofia, não crer, também um direito, tá? Direito constitucional, liberdade de crença, envolve, inclusive, não crer. Mas se você crê como eu creio, você tem noção disso. E se você tem noção de que existe uma coisa, obrigada, amado, fico feliz,
que existe uma coisa acima, você vai dar ao seu problema a dimensão que ele tem. Quem queria estar agora parando para fazer exame da ordem, estudando essa coisa, se sacrificando, tendo dúvida? Ninguém queria, ninguém fica, né, exultante. Ah, que maravilha, vou fazer. Não é isso, não é isso. Claro que cansa, claro que desgasta, claro que dá ansiedade, mas tudo isso tem que ter o tamanho que isso tem. Não deixe isso superar sua esperança, não deixe superar, boa noite, André, não deixe superar a sua fé, não deixe superar a sua gratidão pela vida. Agradeça a Deus todos os dias. Você tem um celular. Se você tá me assistindo, você tem um celular, não tá? Ó o Dieguito entrando. Dieguito! Diego, trabalho na veia. Diego Oliveira. Quem não aprender direito de trabalho, processo de trabalho com esse cara, minha gente? Eu que não sei mais nada. Tem anos que eu não advogo na área trabalhista, eu sou advogada na área civil. Mas quando ele explica, eu entendo tudo. Viu? Tudo. Quem tá com dúvida de trabalho, segue Diego, se liga em Diego, que Diego é fera. Fera, fera, fera. Olha ele aí de novo. Beijo, meu amigo. Beijo grande. Galera, não fique desestruturado, não. Não fique, não. Não fique, não. Você tem que ficar estruturado. Viu, gente? Estruturados. Estruturados. Sabe como é que a gente se estrutura? Crendo e sendo gratos. Acreditando e tendo fé. E toda hora que a gente sentir que tá caindo, que tá desestruturando, respira fundo. Né? Respira fundo, lava o rosto, toma um banho. Quem puder, dá um mergulho na praia, se morar perto da praia. Quem não puder, toma um banho de chuveiro daquele maravilhoso, lava a cabeça, respira, sente o ar entrar no pulmão e diz assim: eu creio e eu sou grata. Se você não acreditar em religião, porque você tem todo o direito de não acreditar, creia pelo menos em você. Creia na sua força humana, creia na sua força criadora mesmo, na sua força criativa. Somos seres humanos, a gente sabe, independente de ter religião ou não, que a gente é diferente dos outros seres da natureza. Não que sejamos melhores. Eu acho que a ideia é justamente viver em harmonia com o planeta todo. Mas nós temos algumas diferenças, inclusive essa aqui. Né? Nós somos racionais. A racionalidade precisa nos ajudar. A gente não pode deixar só os instintos. Medo é instinto. Medo é instinto. Se quiser fazer a segunda fase, venha comigo. Se está achando criminal complicado, veja a aula de Leandro e de Ivan, que são show de bola. Se ainda assim achar complicado, civil recebe sempre de braços abertos, né? Civil, a grande mãe dos ramos todos de direito privado, diga-se de passagem. Mas, gente, só para concluir, né, que eu acabei dizendo que eu ia falar no final, mas é que eu fico preocupada com vocês, de verdade, porque eu digo sempre, eu sei que 50% pelo menos da prova tá aqui, ó. 50% da prova é a cabeça. Você não pode deixar a sua lhe faltar na hora que você mais precisa. Quando a gente está calmo e tranquilo, todo o resto flui. Quando a gente está calmo e tranquilo, na hora da prova, se a gente esquece uma coisa, a gente lembra. Se a gente não sabe, a gente raciocina. Quantas vezes vocês se deparam com uma questão que vocês não lembram o artigo, que vocês não lembram, oi amada, vocês não lembram o artigo, vocês não lembram onde está, mas você consegue raciocinar a questão. Tem muita questão. Amém, Jéssica, joia, Jéssica, que notícia boa. Ó, a colega aí, ó, acabou de fazer segunda fase administrativo com o professor José Aras, nosso timoneiro, nosso mestre. E, ô Jéssica, beijo grande. E, veja bem, depois a gente conversa. E veja a notícia da colega. Certeza da aprovação, ó que coisa bonita, vai chegar pra você também. Tá chegando, tá no caminho, acredite. Acredite, não deixa a sua cabeça lhe trair. Não deixa a sua cabeça fazer você achar o contrário. Tenha força, tenha força. A nossa força se revela nos momentos de dificuldade. Ser forte quando tudo tá bem é muito fácil, pessoal. Dizer, eu sou uma pessoa corajosa, eu tô na vida, eu luto quando tudo... Hoje eu li uma frase que eu adoro no Instagram de uma ex-aluna, foi minha aluna da pós, hoje é minha colega, advogada, gente boíssima, Lise, e no Instagram dela ela postou uma frase que dizia assim, mar calmo nunca fez bom marinheiro. Essa frase é muito sábia. Mar calmo nunca fez bom marinheiro. O marinheiro mesmo, de verdade, se revela em que momento? Que momento, Alain? Qual é o momento que o verdadeiro marinheiro, timoneiro, ó, que segura o barco, se revela? É quando o mar está agitado. É quando o mar está revolto. Mar calmo é fácil de navegar. Mar calmo é fácil de navegar. Então, a gente está enfrentando uma dificuldade? Está enfrentando uma dificuldade. Essa dificuldade é superável? Superável. Tenho N alunos do curso Sejas para exemplificar. N que tiveram dificuldade de passar e passaram. Tenho vários que passaram de primeira,
com a graça de Deus, mas tenho vários que não passaram, não desistiram e hoje são meus colegas. Eu tenho o prazer de dizer que são meus colegas, são colegas de Diego, são colegas de Gesteira, são colegas de Ivan, tá? Colegas de Aras. Já imaginou? Colegas de Aras? É bom, hein? Massa! Galera, não fique com medo não, que o medo só atrapalha, viu, Alan? Mas depois a gente volta pra conversar. Deixa eu prosseguir aqui no análise que eu fazia. Alimentos avoengos. Ô, gente, que bom. É isso mesmo. Ouçam quem faz bem a vocês. Procurem mentalizar, se cercar de boas energias, de estar perto de pessoas que fazem bem. Ouçam boa música, respirem, tentem dormir, né? Ainda que menos horas do que o habitual, mas dormir com qualidade. Aquele dormir que você apaga, desliga do celular, desliga da vida, tá? Amém. Fico feliz. Daqui a pouco a gente volta para conversar mais um pouquinho, que eu queria falar um pouco agora de família, que eu tava falando, lembra? Caiu na segunda fase ontem, alimentos avoengos. O que são alimentos avoengos, pessoal? O que são alimentos avoengos, Milena? Alimentos avoengos são aqueles alimentos prestados pelos avós. Você sabe que a lei civil, o Código Civil, que trata lá dos alimentos, artigo 1694, né, e outros, o Código Civil permite que os alimentos eventualmente não sejam prestados pelos ascendentes, não é isso? Diretos aos seus descendentes. Quem são os ascendentes diretos? Pai e mãe. Nosso pai e nossa mãe, né? E para quem tem pais de casais homoafetivos hoje, pai, mãe, mãe, são os nossos ascendentes. Eles são os nossos ascendentes diretos, tá? Ok? Pela lei, eles são os nossos parentes em linha reta de primeiro grau, na linha ascendente. Porque se for parente em linha reta de primeiro grau na linha descendente, quem são? Os filhos, né? Nós somos os parentes em linha reta na linha descendente de primeiro grau dos nossos pais, que são os nossos parentes em linha ascendente, linha reta, primeiro grau. Quem deve alimentar os filhos, regra primeira da lei, são os pais. São os ascendentes em linha reta, primeiro grau. Segura um pouquinho, Rosilane, que deve voltar daqui a pouco, porque eu acho que tá fluindo para a maioria. Porque quando não tá, começa a chegar. Se chegar mais mensagem, pode deixar que eu pare e recomeço, tá? Em linha reta, ascendente, pronto. Sampaio já respondeu que pra ele tá ok. Então deve ser algum problema por aí. Tem um pouquinho de paciência que volta, tá bom? Vamos lá. Obrigada, gente. Segura aí que tá valendo agora. Seus pais são quem deve alimentar você. O filho, né? E alimenta até quantos anos, pessoal? Qual é a idade até a qual os alimentos são devidos? Regra geral, 18. Porém, 18 seria a idade, porque com 18 o poder familiar se extingue. Com 18 o poder familiar não é 21 não. Com 18 o poder familiar se extingue, seria isso. Só que a nossa jurisprudência, o nosso STJ já sumulou o entendimento de que não existe. Depois a gente conversa, Mari. Mari, me procura no inbox do Insta, que eu falo sobre isso com você, tá? Vamos lá. Ela tá falando sobre a fundamentação que ela colocou na peça, pessoal. Veja. Pelo 1694, não é isso? Seria alimentos, parentes em linha reta, ascendente, primeiro grau. 18 anos, porque é a idade em que acaba o poder familiar. Poder familiar é a idade que os pais exercem sobre os filhos, mas não é 18, porque o STJ já sumulou o entendimento de que a completude da maioridade não extingue automaticamente os alimentos. Não vai haver exoneração automática dos alimentos. Isso, Mari, só que não é exatamente esse ponto. Daqui a pouco eu troco com você, justamente porque tem que explicar a questão de fundamentação para a peça, tá? Depois a gente conversa. Falo, Magno, daqui a pouco, divórcio e separação judicial, tem toda a diferença, daqui a pouco eu explico, tá? Que eu juro que eu falo sobre isso, que é família, eu entro daqui a pouquinho. Veja bem, 18 não é exoneração automática. Para haver exoneração, a pessoa que recebe alimentos não pode estar mais necessitando deles. Se, por exemplo, Neymar, o pai de Neymar tinha supostamente dever alimentar com Neymar até 18 anos. Mas Neymar com 18 anos precisava de alimentos? Claro que não. Então digamos que o pai de Neymar e a mãe fossem separados e por lei o pai de Neymar pagasse alimentos com 18 anos, ele poderia
com 18 anos, ele poderia pedir a exoneração, o pai de Neymar, porque Neymar não precisava. Mas a maioria das pessoas que você conhece com 18 anos já são independentes, se sustentam, a maioria não. Porque a maioria das pessoas com 18 anos é que vai entrar numa faculdade, fazer um curso técnico, enfim, vai fazer um curso para se profissionalizar, para virar profissional. Então, o entendimento da jurisprudência é não há exoneração automática, tá? Não há exoneração automática. E essa exoneração ocorrerá por volta dos 24 anos. Essa idade não está na lei. 24 anos é a baliza, o parâmetro que a jurisprudência costuma adotar, tá? Você precisa saber que não há exoneração automática. Pode haver exoneração se o menor, quando completar 18, não precisar. Como é o exemplo de Neymar que eu dei, você poderia transmitir para Bruna Marquezine, Mariana Rui Barbosa, todos esses começaram a fazer sucesso muito novos. Óbvio que com 18 anos ninguém mais precisava de alimentos, todos se sustentavam, se duvidar, sustentam os pais, né? Já sustentavam. Digamos, na ficção, algum pai pagava alimentos a ele. Com 18, poderia pedir exoneração tranquilamente. Mas, para a maioria das pessoas que estudam, estão na faculdade, estão no curso técnico, enfim, vão precisar da ajuda desse pai. E para a jurisprudência, esse parâmetro, ou dessa mãe, para a jurisprudência, esse parâmetro é mais ou menos 24 anos de idade, ok? Beleza. Mas a questão da OAB, ela falava sobre alimentação avoenga. Para cima de 24 é difícil. Tem que mostrar uma necessidade. Agora, por exemplo, se o filho tem uma necessidade porque não tem aptidão para o trabalho, tem uma doença, etc., aí é diferente. Estou dizendo uma pessoa que possa trabalhar. Uma pessoa que possa trabalhar. É claro que isso não é tão rígido, né? Não é tão rígido. É porque pensão por morte é um pouquinho diferente, é previdenciário, tá? É porque é previdenciário, porque é por morte, não é pensão alimentícia, certo? Tem uma diferençazinha. Depois a gente vê isso, até porque lida com previdenciário, o professor de previdenciário pode explicar também, tá? Mas veja bem, presta atenção aqui comigo. Até 24 é a regra. Para ser acima disso, se tiver uma necessidade de doença, não puder trabalhar, claro que vai ser deferida. Gente, um filho com 40 anos pode receber alimentos de pai se houver uma necessidade por falta de condição de trabalhar. Se ele não tiver condição, e esse filho ou essa filha, por exemplo, não for casado, o marido não puder sustentar, etc., pode pedir alimentos eventualmente a um pai, tá? Numa situação de extrema necessidade, pode. Mas abaixo disso, pessoas que têm condição, mais ou menos 24, tá? Mais ou menos. Agora, e os avós? Pessoal, os avós, pela lei civil, podem vir a ser chamados para pagar alimentos, mas só de forma complementar. Os alimentos avoengos são subsidiários. A OAB cobrou isso ontem. Alimentos subsidiários, não esqueça. Você não pode atacar direto os avós. Não. 18 não é mais a regra, porque o tribunal, né, os tribunais superiores entendem que a regra é quando você conclui mais ou menos os estudos que habilitam a pessoa a trabalhar e a se sustentar, o que seria por volta de 24, tá? Se a questão lhe cobrar, ela não vai lhe cobrar perguntando assim, ela vai lhe cobrar para você saber justamente que pode ser acima dos 18, tá? Gente, segura só um pouquinho as mensagens, só um pouquinho, isso. Sabe por quê? Porque se não segurar, trava para quem tá em casa e aí o pessoal começa a reclamar daqui a pouco. E eu não quero ninguém se indispondo com ninguém. Aqui é todo mundo de bem, do bem e da paz. Todo mundo coração aberto, né? Todo mundo vibrando positividade, vibrando boas energias, vibrando boa fé, porque todo mundo tá precisando disso. Nós todos, de boas energias e boa fé. Até no ambiente virtual, isso é tão importante, gente. A civilidade, a cordialidade, o carinho, isso faz com que a energia flua de um jeito diferente, a gente aprenda melhor e a gente transmite melhor e a gente constrói conhecimento melhor e aplica na hora do exame melhor. Pode ter certeza, viu? Gente, veja bem, avós podem ser chamados a pagar alimentos, mas não esqueça, só de forma subsidiária. Subsidiário, o que significa isso? Você não pode ir direto contra os avós. Você não pode atacar primeiro pedindo aos avós. Você só pode pedir aos avós depois que você já esgotou a possibilidade do pedido aos pais. Né? No caso de um menor, por exemplo, um menor de 3, 4 anos, a mãe se separou, ficou com a guarda, ou até que tenha ficado com a guarda compartilhada, exatamente, galera, ou deixa pro final. A gente pode perguntar um pouquinho no final também, mas o direct ajuda pra caramba, tá? O direct ajuda pra caramba, porque aí a gente personaliza e eu posso inclusive explicar com mais detalhe. Veja, esses alimentos, exatamente, você precisa alimentar essa criança. A mãe está com a guarda, ou até com a guarda compartilhada, mas o pai não está colaborando.
Aí a mãe tem que ajuizar uma ação de alimentos direto contra os avós, porque ela sabe que o pai não tem grana? Não. Ela tem que ajuizar contra o pai. Se o pai não tiver condição, ela demonstrando que o pai assumiu em juízo, não tem condição, aí sim você passa para os alimentos avoengos, que são esses alimentos dos avós. Fernanda, os avós têm que pagar tudo ou é possível que os avós sejam acionados para pagar só o complemento? É possível só o complemento, não há problema, tá? Se os alimentos que existem são insuficientes, mas existem, você não vai pedir que os avós assumam toda a pensão, vai pedir que eles paguem de forma complementar, ok? Regra geral, avós dos dois lados, avós das duas linhas, tá? Tudo isso, claro, vai ser dentro das possibilidades. Qual é o binômio obedecido pelos alimentos? Se cair alimentos na prova, muito possivelmente cobra isso e você não pode esquecer. Os alimentos, eles são estruturados no binômio possibilidade e necessidade. Possibilidade de quem presta, necessidade de quem recebe. Eu quantifico os alimentos, não é isso? O juiz quantifica os alimentos com base nessa dupla dinâmica e fundamental. Possibilidade e necessidade. Possibilidade de quem presta, necessidade de quem recebe. Ok? Necessidade de quem recebe. Beleza? Muito bem. People, avançamos um pouquinho, depois no direct. Gente, vamos deixar pro direct, porque senão o pessoal vai reclamar, eu conheço. Já me pede, professora, você tem que controlar, porque senão fica chegando mensagem aí, tá vendo? Já começou, porque trava. Pensem que tem gente assistindo em casa que com essa quantidade de mensagem, às vezes, para a transmissão e a pessoa fica agoniada que tá perdendo, tá? Tá perdendo aula. Então vamos segurar que depois de forma individualizada, quem quiser me procura no Insta que eu respondo. Belezinha? Massa. Gente, Instagram, Nanda Leão Barreto. Nanda Leão Barreto. Prometo que vou ficar atenta, que às vezes eu me descuido um pouco do direct, esqueço, passo um dia, 2 dias sem olhar. Mas dei hoje aula, prometo que hoje, amanhã, vou dar uma olhada no direct, tá bom? Não vou esquecer de olhar pra ele e aí vocês me perguntam lá. Tá joia? Belezinha. Galera, aí ó, fica travando. E o travar muitas vezes é mensagem. Então vamos segurar, tá bom? Vamos segurar. A Lan tá pedindo aí em nome do que seja, né? De qual seja a sua divindade. Mas eu tenho Face também. Tenho Fernanda Leão Barreto no Face. Fernanda Leão Barreto com 2 T's. Joia? Pode escrever a minha fanpage. Você escreve no inbox de lá, que assim que eu puder eu te respondo. Tá joia? Galera, vamos nessa. Vamos. E aí quando começa a mensagem, aí fica um pedindo pra parar, outro pedindo pra parar, que também é mais mensagem, tá? Vamos juntos. Prometo que todas as dúvidas serão sanadas, tá? Da medida da possibilidade. E vocês ainda têm algum tempinho, estão no começo da preparação. Ainda tem uma estradinha pela frente que, se Deus quiser, será iluminada de muita glória. E a gente vai chegar lá juntos e vai ter visto um monte de coisa. Semana que vem eu tô aqui de volta, tá? Semana que vem eu tô aqui de volta. Vejam bem, caiu no exame, tô aqui com um papelzinho que é que caiu no exame de ontem. Caiu obrigações, né? Renúncia ao benefício de ordem, que é aquela possibilidade, no caso da fiança, não é isso? De indicar o devedor como o primeiro pagador. A obrigação solidária caiu também, tá? Junto com essa questão do renúncia ao benefício de ordem. Caiu foro de eleição, que é um tema de contratos. Eu disse que eu queria falar um pouquinho de contratos, lembra? Eu queria falar de vício redibitório, evicção e foro de eleição. Me permita, o que é o foro de eleição, pessoal? Foro de eleição é o foro escolhido para dirimir controvérsias eventualmente surgidas de um contrato e para cumprir obrigações oriundas do contrato. O foro de eleição está no Código Civil, na parte de domicílio, porque ele não deixa de ser a escolha de um domicílio de eleição. Código Civil, artigo 7.8. Tome nota, Código Civil, artigo 7.8, dê uma lida nele logo que a aula acabar. Foro de eleição, se você puder. Se não, assim que você tiver possibilidade, leia. Foro de eleição. Você tem que lembrar que o foro de eleição está regido também pelo Código de Processo Civil, no artigo 63. Foro de eleição, Código Civil, artigo 7.8. CPC, novo CPC, artigo 63. E teve uma mudança do CPC de 73 para esse. Porque o que é interessante sobre o foro de eleição para você lembrar para a prova? O foro de eleição é uma possibilidade dos contratantes? Faz parte do exercício da autonomia da vontade, poder escolher um foro, um local para que se houver conflito, a ação seja ajuizada naquela local, é algo muito interessante. Além disso, não é isso? Você está falando de obrigações, de direito patrimonial, etc. Além disso, ele é um foro
para cumprimento de certas obrigações se as partes quiserem. Isso tudo é ótimo. O problema é quando tem foro de eleição em contrato de adesão. Por exemplo, se você assina um contrato de compra de um eletrodoméstico que diz que o foro de eleição para dirimir eventuais conflitos oriundos daquela relação de consumo vai ser no domicílio da empresa, vai ser no local da loja, da fábrica. Isso está correto? Claro que não, isso é abusivo. Por quê? Porque no contrato de massa, no contrato massificado, standard, no contrato padrão, você não tem a possibilidade de escolher, você não pactua. O que é o contrato de massa? Não é isso? O que é o contrato standard, como a gente chama? Tá? É o contrato em que as cláusulas vêm em bloco. As cláusulas vêm em bloco, vêm juntas, tá tudo pronto, preparado, você recebe, ó, o pacote completo. Você não tem a opção de dizer não concordo com essa cláusula, vamos modificar essa coisa aqui, essa daqui não me interessa, essa daqui tá muito melhor para você do que para mim. Essa negociação que faz parte de qualquer relação contratual que não seja massificada, não é isso? É um exercício, tá? Que não vai existir para esses contratos. Não vai existir para os contratos massificados, os contratos standard. Não vai existir. Que são contratos que fazem parte da nossa vida hoje, inevitavelmente. Quantas relações de contrato de adesão você faz parte? Quantos contratos de adesão você já assinou na sua vida? Eu tenho certeza que você não tem nem como contar. Toda vez que você viaja de avião, você celebra um contrato de adesão. Toda vez que você pega um transporte urbano, um ônibus, um metrô, é contrato de adesão. Quando você... É tanta coisa, telefonia, água, tudo isso é contrato de adesão, gente. É muito contrato de adesão e tem que ser assim, porque eu digo a você, a gente costuma demonizar o contrato de adesão. É um bicho de 7 cabeças, não. Você, por acaso, teria condição de ler todos os contratos que você tem que assinar na vida? E olhe que os contratos não precisam sequer ser escritos. Só quando a lei exigir, lembra dessa regra, que é uma regra que pode cair na sua primeira fase tranquilamente? O padrão para contratos é o quê? Consenso. Basta o acordo, basta que as partes cheguem a um acordo para que exista contratos. A forma escrita, em regra, não é obrigatória. Quando a lei quiser que seja escrito, ela vai dizer. E aí, a forma passa a ser da essência do ato, da substância do ato. E o desrespeito à forma gera o quê? O desrespeito à forma vai gerar nulidade. Vou lhe dar um exemplo. Compra e venda. Frida tá aqui embaixo me cheirando. Venha, filho, o que é? Suba aqui, venha. Compra e venda de imóvel até querendo jogar bolinha. Quem aguenta, minha gente? Se eu pudesse mostrar, Frida, a vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Olha pra isso. Viram? Querendo, com a bola na boca, me pedindo bola. Quem aguenta essa cachorra? É esperta demais, não consigo não. Filha, daqui a pouco. Agora não. Daqui a pouco. Galera, presta atenção aqui comigo. Eu tava dizendo o seguinte, não teve jeito. Desculpa essa pequena interrupção. Voltamos ao trabalho e às condições normais de temperatura e pressão, tá? É que ela fica me vendo falar, gesticular, ela tá achando que eu tô brincando com ela, né? Ou que eu tô disponível pra brincadeira, mas tudo bem. E ela é louca por essas bolas. Afe Maria, uma neurose, minha gente. É o dia inteiro com a bola na boca. Se você deixar, ela joga a bola 50 vezes por dia. Com você, com cada habitante da casa, com cada visita que chega, viu? Veja bem. Ó, voltando, eu dizia, tá? O foro de eleição, o contrato de adesão é algo fundamental. Mas, desculpa a palavra feia, eu não gosto de falar palavrão, mas é sacanagem, que não é... Sacanagem já não é mais palavrão, né? Já introjetou na cultura nacional. Mas tudo bem. É sacanagem você colocar cláusula de foro de eleição em contrato de adesão. Isso é abuso. O nome disso juridicamente é abuso, violação de boa-fé, obviamente. Então, no CPC passado já dizia que cláusula de foro de eleição em contrato de adesão, o juiz pode de ofício declarar nula e remeter a cláusula. Não declara nula o contrato todo. Não declara nula... quando a Frida chegou, eu ia dizer a vocês que eu ia dar um exemplo de contrato que precisa de forma escrita, sob pena de nulidade. Compra e venda de imóveis acima de... Quantos salários mínimos? Hein? Acima de 30 salários mínimos tem que ter forma escrita. Registro, claro que vai ter que ter para transferência do imóvel. Mas acima de 30 salários mínimos tem que ter forma escrita. E não só forma escrita, escritura pública. Tem que ser por escrito e por escritura pública, senão você não tem validade nessa compra e venda. Ok? Senão você não tem validade nessa compra e venda. Beleza? Muito bem, voltando ao foro de eleição. Já dizia
já dizia, boa noite, Leonardo, já dizia que o contrato é nulo. Aliás, o contrato não é nulo porque o contrato todo não será contaminado por uma única cláusula, tá? Foro de eleição é o que eu estou explicando. Foro de eleição é um lugar que você escolhe, que as partes escolhem para dirimir controvérsias acerca de contratos. Dirimir dúvidas, conflitos, dirimir é dissolver, resolver, não é isso? Ou para cumprir certas obrigações. Eu escolho a cidade de Salvador como 63, não é não, Sampaio? Veja pra mim, confira aí, eu acho que é 63 do CPC e 78 do Código Civil. 63 do CPC, 78 do Código Civil, tá? E veja, para o novo CPC, se, galera de Patos, para o novo CPC, se é 78 do Código Civil, mas é 63 do CPC. 63 do CPC. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Para o novo CPC, o juiz pegou uma ação proposta num foro de eleição, em contrato de adesão, uma cláusula que prejudica, por exemplo, um consumidor, uma cláusula que prejudica o aderente. O que é que ele deve fazer, esse juiz? Se ele tomou conhecimento logo de que a cláusula era abusiva, ele pode declarar de ofício a ineficácia, se isso for antes da citação. Se isso for antes da citação. Se não citou ainda outra parte, ele já declara. Se for depois da citação, cabe à parte prejudicada alegar a abusividade na contestação. Tá? Se for antes, o juiz de ofício já declara ineficaz. Se for depois, cabe à parte prejudicada alegar na contestação essa abusividade, para que o juiz possa dela conhecer. Beleza? É o novo CPC, leia o artigo 63. São os últimos 2 parágrafos, se não me falha a memória, do artigo 63. E leia o Código Civil, que é um artigo mais simples, o artigo 78, onde ele explica, define o que é foro de eleição. Tá? Ficam. Acho que ficam, viu, Lisboa? Acho que ficam. E acho que eles vão botar também naquele sistema do Amo Direito. Como é o nome daquele sistema aqui dentro? SoundCloud, né? Não, SoundCloud é cinema. Como é o nome, minha gente? Aquele sistema que fica o áudio. Aê, governador Valadares, estamos indo. Massa, governador Valadares. Minas, beijo, minha Minas Gerais querida. Galera, continuando. Falei podcast. Valeu, Cida. Podcast. Vai ter podcast, se não me falha a memória, no próprio Ano Direito depois, tá? E eu tô preparando meu canalzinho de YouTube também. Que aí depois, tudo que eu fizer, a gente joga no YouTube e vocês podem ver depois também com mais facilidade, tá? Querem, depois me mandem aí respostas no final da aula se vocês querem um canal de YouTube comigo, tá? Que aí de vez em quando a gente faz uma coisinha bacana. Tem o Periscope do curso Sejaz também. Venham com a gente pro Periscope do curso Sejaz. Hoje não vai dar tempo de eu fazer isso, mas na próxima aula, sabe o que é que a gente vai fazer? Quando acabar aqui no Amo, eu continuo mais uns 15 minutinhos pra gente poder explicar mais umas coisas no Periscope do Sejaz, que é @SejazCurso. @SejazCurso, beleza? Muito bem. Professora, declaração de ausência depois de 10 anos? Não, na verdade, o procedimento de declaração de ausência lá da parte geral, lembra, galera, que a ausência é um tema que cai sempre também. Sempre no AB. SejazCurso, exato. Li, Deus lhe abençoe. Obrigada, viu? Amém. Galera, vocês lembram que a ausência? A ausência é aquela pessoa que some sem deixar notícias, tendo deixado ou não um procurador. Ela podia ter um mandatário, que já era seu mandatário, seu procurador, para realizar certos atos, ou ela pode não ter. E ela sumiu. Existe essa ausência, que é o que a gente chama mesmo de ausência, e existe aquela ausência do sujeito, ou coisa triste, a morte de Teori, né, Zavascki, muito triste. Mas pense, um avião caiu. Digamos que o corpo de Teori Zavascki, o ministro, não fosse encontrado. Como não foi encontrado, eu vou lhe explicar agora, não foi encontrado o corpo de Ulisses Guimarães, nunca. Não é isso? Grande Ulisses Guimarães, aí, um dos pais da Constituinte, né, da nossa Constituição, nunca foi encontrado. Essa ausência, quando some, mas havia um perigo de vida extremo, iminente, a pessoa estava numa situação de perigo, aí vai haver um procedimento diferente, que é a morte presumida sem a necessidade da decretação de ausência. Sem a necessidade. Tá? Por quê? Porque, na verdade, a morte é muito provável. É o que a gente apelidou, né? A doutrina, professores em doutrina chamam de morte real sem cadáver. Porque a morte é muito provável, você só não tem o corpo. Tsunamis, terremotos,
O cara que tava lá escalando o Everest, sumiu, nunca mais voltou, tá? Massa. Vamos juntas, cara. E amém, amém, amém. Vamos sim, viu? Pessoa que tava lá escalando o Everest, nunca mais voltou, etc. O que é que acontece com essas pessoas? Você vai precisar esperar anos para decretar ausência? Não. Você entra com um procedimento de justificação do óbito e vai ser decretada a morte sem necessidade de ausência. A sentença do juiz vai substituir o atestado de óbito, galera. Ela vai ser como se fosse um atestado de óbito. E o juiz deve, inclusive, colocar o provável dia da morte, tá? Que tem que lembrar, só vai poder... Estão me vendo? Que deu um tremelique aqui. Pode ser uma pegadinha para sua primeira fase. Pode cair na sua prova algo como: a pessoa desapareceu, pronto, travou, mas agora voltou, não voltou? Voltamos? Deu um leve tremelique aqui no meu celular, um apagão de 1 segundo e voltou, tá? A pessoa pode cair na sua prova uma questão dizendo massa, vamos segurar aí, ó. Segura, galera, segura que daqui a pouco tá acabando. No final a gente conversa solto nos últimos 2 minutinhos, tá? Deixa eu aproveitar esses 3 que me restam de conteúdo. A pessoa desapareceu num acidente aéreo. E aí a questão lhe diz que o acidente aéreo foi ontem. Que está em buscas, né? Tá havendo as buscas, os bombeiros, a polícia, o pessoal da guarda costeira estão procurando, tá? Daqui a pouco eu explico, Ricardo. Eu sei que tá agoniado, mas segura um pouquinho aí que eu explico daqui a pouco. A pessoa, tá todo mundo procurando, né? Ainda tá tendo busca. Você vai dizer que pode decretar ausência? Lembra do sumiço do ator da Globo? Quem não lembra, né? É impossível não lembrar do velho Chico, Domingos, aquela coisa triste. Seria possível decretar a busca dele enquanto o corpo dele não tinha achado? Ainda. Seria possível decretar a morte? Ainda não, porque não tinham se esgotado as buscas. Tanto não tinham que continuaram buscando e acharam. Agora, na hora que decreta oficialmente encerrou as buscas, polícia parou de procurar, bombeiro, guarda costeira, a depender do tipo de acidente, de situação, aí a família pode entrar com esse procedimento. Gente, a ausência, o que a gente chama de ausência mesmo, é quando a pessoa desaparece. Ela não estava em perigo de vida iminente, né, numa situação periculosa extrema, mas ela desapareceu. Aí você tem que entrar com um procedimento que é trifásico, que é o procedimento de ausência. São 3 etapas. Primeira etapa é a arrecadação dos bens do ausente e nomeação de um curador. Se a pessoa não tiver deixado procurador. Porque se ela tiver procurador, esse procurador, pelo juiz, subiu, tá do meu lado aqui da cadeira, daqui a pouco eu mostro ela, viu? Tá agoniada pra brincar. Quando essa pessoa deixou procurador, por exemplo, era um empresário muito famoso e tinha... alguém tinha sua procuração para realizar negócios vários em seu nome, movimentar suas contas bancárias. Essa pessoa vai ser o curador naturalmente. Mas se você não tinha um curador, certo? Se não havia... Vem cá, filha. Tá agoniada. Deixa eu deixar ela um pouquinho aqui comigo, tá? Eu fico falando com ela aqui, que tá numa agonia danada. Calma que mamãe tá dando aula. O pessoal tá assistindo em casa. Viu? Colabore. Chichachou aqui comigo. Virando a cara pra cima. Ó, se essa pessoa... Preste atenção. Se essa pessoa deixou procurador, se não, terá que ser nomeado um curador, que vai tomar conta. Não é a mesma curatela do incapaz. Galera, deixa eu fazer uma reflexão com vocês. No Código Civil de 16, a ausente era considerada incapaz. No Código de 2002, ó, não é. Mesmo antes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, sobre o qual eu falei na última aula, mesmo antes da Lei Brasileira de Inclusão, ausente já não é mais incapaz no Brasil. Não é. Não esqueça disso. A ausência não é causa de incapacidade, tá bom? A ausência pode vir a ser causa de decretação de morte depois de percorridas as 3 fases. Então, primeira fase, arrecadação de bens e curadoria. Segunda fase, sucessão provisória, tá? A segunda fase será aberta um ano depois ou 3 anos depois do sumiço da pessoa. 1 ano depois, se a pessoa não deixou procurador. 3 anos depois, se a pessoa deixou procurador. Parte para abrir a segunda fase, que é a sucessão provisória. Nessa fase vai ter inventário, para quem me perguntou. Vai ter inventário. Se tiver testamento... Não, ausente não é incapaz. Não é. Ricardo, segura as perguntas, mas ausente não é incapaz. De jeito nenhum, não é causa de incapacidade. Incapaz é o artigo 3º e 4º do Código Civil. Pode checar, o ausente não está lá, tá bom? O único incapaz que não está nos artigos 3º e 4º é o índio, que se for um índio que vive na cultura dele... Tá? Nas tribos isoladas, não tem conhecimento de português, não tem aptidão para o trabalho, não sabe usos e costumes nacionais.
e ainda não tem 21 anos, esse índio é absolutamente incapaz. Agora, o índio que já vive, né, numa aldeia mais próxima da cidade, que tem conhecimento de hábitos, português, veste as roupas, né, ocidentais, entre aspas, as roupas, enfim, me esqueci como é que a gente chama agora, comparando com a vestimenta indígena. Esses índios não são incapazes, tá bom? Os absolutamente incapazes são representados pela FUNAI. Para o índio que é da cultura dele, para o índio que vive na aldeia, para o índio que não tem conhecimento de português, não sabe hábitos nacionais, usos e costumes, não tem aptidão para o trabalho, esse índio, ok? Para ser declarado capaz só em processo judicial, tem que ter um procedimento judicial com a atuação do Ministério Público, ele tem que ter no mínimo 21 anos. E provar que tem os outros requisitos, senão ele continua sendo incapaz, representado pela FUNAI. Beleza? Muito bem, voltando, ausente não é incapaz. Segunda fase do procedimento de ausência é a fase da sucessão provisória. Vai ser aberto inventário, tá? Se tiver testamento, o testamento vai ser aberto também. Os bens vão ser declarados, vão ser transmitidos aos sucessores. Gente, tem que lembrar uma regra que a OAB já cobrou e pode cobrar de novo na primeira fase. Sucessor do ausente, na segunda fase, para tomar posse dos bens, precisa prestar caução? Precisa. Só não terão que prestar caução ascendentes, descendentes e cônjuge. Pela lei, ascendente, descendente e cônjuge não tem que prestar caução, tá? Parentes em linha reta não tem que prestar caução, cônjuge não tem que prestar caução, tá? O companheiro não está na letra do Código Civil, na letra, embora a doutrina defenda que ele tem o mesmo tratamento aí que o cônjuge. Irmão precisa prestar caução? Irmão precisa. O que é prestar caução? Você vai ter que oferecer uma garantia, ok? Você vai ter que oferecer uma garantia. Tem que olhar artigo 30 do Código Civil. Dê uma olhada no artigo 30 do Código Civil, porque esse artigo já caiu. A terceira fase. E vem cá, por que tem que prestar caução na segunda fase? Por uma questão simples. Tem que prestar caução porque se o ausente retornar nessa segunda fase, tá? Se o